Olá a todos, bem-vindo ao 13º Fórum Ambiental da Alta Paulista, que acontece na cidade de Tupã, em São Paulo, dos dias 26 e 28 de julho de 2017. Meu nome é Nelson Castro e eu vou estar apresentando alguma coisa sobre monitoramento hidrológico para gestão de bacias hidrográficas. Então, faço uma breve apresentação minha. Sou engenheiro hídrico, formado pela Universidade Federal de Itajubá, Unifei, no sul de Minas Gerais. Atualmente faço parte do curso de Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, um curso de mestrado, denominado Prof. Água, no campus de Ilha Solteira da Universidade Estadual Paulista, da Unesp. Então, eu atuo profissionalmente na área de monitoramento hidrológico e vou tentar trazer alguma coisa da minha realidade para vocês. Então, a gente encaixa esse tema de monitoramento hidrológico dentro do eixo temático bacias hidrográficas, planejamento e gestão de recursos hídricos. Mas para a gente dar uma nivelada no conhecimento de todos os ouvintes, eu sei que alguns já estão calejados aí com o tema, mas temos que pensar que temos outras pessoas que estão no início, Então devemos fazer esse nivelamento, tratando aí então o que é bacia hidrográfica, o que seria o planejamento e a gestão dentro desse tema de recursos hídricos, A ANA, Agência Nacional de Águas, define bacia hidrográfica, bem tecnicamente, como o conjunto de terras drenadas por um rio e seus afluentes, formada nas regiões mais altas do relevo por divisores de água, onde as águas das chuvas ou escoam superficialmente, formando riachos e rios, ou infiltram no solo para a formação de nascentes e do lençol freático. Bom, ainda tentando fazer essa definição de bacia hidrográfica, nós temos a Lei 9433, denominada Lei das Águas, de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então, na Lei 9433, um dos fundamentos da lei diz que a bacia hidrográfica deve ser a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação no Sistema Nacional de Gerenciamento. Por isso é importante conhecer como se limita uma bacia hidrográfica, como é formada essa bacia hidrográfica e toda a sua composição. Já que estamos falando de fundamentos, não custa nada a gente passar pelos outros fundamentos da lei. E o primeiro seria: a água é um bem de domínio público, a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Em situações de escassez, o uso prioritário é o consumo humano e a dessedentação de animais. E a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar os usos múltiplos da água. E a gestão de recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e da comunidade. Então, esses são os fundamentos que estão previstos na Lei 9433. Essa imagem eu utilizei para tentar explicar para a gente o que seria então esses divisores de água, o que seria uma bacia hidrográfica. Note que a linha pontilhada amarela está delimitando uma bacia hidrográfica. Então, simplificadamente falando, o que chove aqui dentro escoa por esses rios. E o que chove para o lado de fora escoa por outros rios. Então, aqui nós teríamos um exemplo de uma bacia hidrográfica. Na linha pontilhada amarela seriam os divisores. Então, dentro de uma bacia hidrográfica, nós temos a utilização das terras para pecuária, para agricultura, para a indústria, Pode ter usinas hidrelétricas, diversos usos da água realmente. Navegação, lazer, recreação. Então, esses são os usos da água que pode ter numa bacia hidrográfica. Dentro de uma bacia hidrográfica muito grande, nós podemos ter outras subdivisões com outras subbacias, como é o exemplo
aqui nessa linha pontilhada, né? Eu não tenho certeza se vocês estão vendo o meu mouse, mas é aqui nessa parte aqui superior, onde também pode se delimitar uma subbacia, né? Então, essa unidade é a unidade de planejamento dos recursos hídricos. Agora, falando em planejamento, ainda dentro da Lei 9433, nós temos a parte do capítulo que trata dos instrumentos, né? Um dos instrumentos é o plano de recursos hídricos. Então, nós falamos de bacia hidrográfica e agora a gente está falando de planejamento, né? Os planos de recursos hídricos, eles servem para nos auxiliar para que façamos uma gestão dos recursos hídricos na bacia, né? Os outros instrumentos previstos na lei é o enquadramento, a outorga de direito, a cobrança pelo uso de recursos hídricos e o sistema de informações sobre recursos hídricos. Lembrando que essa item 5, a compensação a municípios, foi vetada na lei, pois não caberia naquele momento. Ainda dentro dessa questão do plano de recursos hídricos, a gente tem essa definição. São diretores e de longo prazo, e visam fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos, com horizonte compatível, né? Com o horizonte compatível com o período de implementação dos seus programas. O que seria isso? Você não pode, não é que não pode, mas não deve fazer um plano de recursos hídricos para 100 anos, né? Um plano de recursos hídricos para 60 anos, para 70 anos. Então, costumamos fazer planos de recursos hídricos para 10 anos, né? Para 5 anos, períodos curtos, porque o cenário hidrológico ele varia bastante. Então, não podemos exagerar no nosso planejamento. Então, o plano ele visa solucionar problemas existentes e prevenir os problemas futuros. Para nos guiar, né, na etapa de fazer o planejamento, nós temos 3 orações aí, 3 frases que nos norteiam, né? Então, primeiramente é o rio que temos, né? Qual é o rio que temos? O rio que temos seria então o que é real, a situação atual do nosso local onde nós iríamos trabalhar, da nossa bacia hidrográfica, do nosso rio, e a situação atual. O rio que queremos seria a nossa vontade, representa nossa ambição, nossos sonhos, né? Qual é o rio que queremos? Queremos um rio onde possamos navegar, onde possamos tomar banho, né? Podemos fazer a retirada para irrigação, para abastecimento de água, geração de energia, para todos os usos. É o rio ideal, que tenha peixes, né? Para a gente poder pescar. Esse é o rio que queremos. Mas a realidade mesmo que a gente pode vir a ter, né? Qual é o rio que podemos ter? É o possível. É o que, se nós planejarmos dentro daquela realidade socioeconômica da região, daquela bacia hidrográfica, dos usuários, nós podemos chegar a ter uma qualidade boa e quantidade boa também. Então, quando a gente fala de planejamento, essas 3 frases ajuda a gente a nos nortearmos, né? Para fazer um planejamento. Eu trouxe um exemplo do exterior internacional, de Paris, do Rio Sena, que recentemente ele foi aberto novamente para banhistas. O Rio Sena ele atravessa a cidade de Paris, na França, e até pouco tempo atrás era um rio muito poluído, e hoje em dia ele está liberado até para banho em alguns pontos, né? Não é em todos os pontos. Isso a gente tem que deixar bem claro, que rios, apesar de ter uma bacia hidrográfica como unidade territorial, os rios podem ter regiões que a água tem determinada qualidade e quantidade suficiente, e determinadas regiões que pode não ter. Então, é muito importante a gente lembrar que não podemos tratar um rio, falar que o rio Tietê é poluído,
porque o rio Tietê ele é muito grande, então ele é poluído no trecho, né, entre a capital ali, aos redores da capital, e outros lugares pode ter, mas não podemos generalizar um rio, né? Então, para mostrar também que nós não temos só bons exemplos e boas histórias no exterior, eu apresento também o caso do rio Jundiaí, notícia desse ano, que após 20 anos o rio tem apresentado boas qualidades também no determinado trecho próximo à cidade de Salto. Isso colabora para a despoluição do rio Tietê após a capital. Por fim, falamos de bacia hidrográfica, falamos de planejamento, então vamos falar de gestão. A Agência Nacional de Águas, em 2015, lançou um dicionário com diversos termos relacionados a recursos hídricos. E nesse dicionário temos a combinação da palavra gestão em 4 formas diferentes: gestão das águas, gestão descentralizada, gestão integrada de recursos hídricos e a gestão participativa. Então, o que eu mais acho cabível nesse momento, que é um panorama geral, que é uma definição mais abrangente, é a gestão das águas, que seria a atividade voltada à formulação de princípios e diretrizes, ao preparo de documentos e normativos, à estruturação de sistemas gerenciais e à tomada de decisões, que tem por objetivo final promover o inventário, uso, controle e proteção dos recursos hídricos, definido pelo Lana em 95. Então, essa definição, creio que a questão do monitoramento hidrológico vai de encontro com essa gestão, pois nós temos que promover o inventário, o controle do uso e a proteção. Então, tudo que a gente vem falar sobre monitoramento vai de encontro com essa definição de gestão das águas. Esse dicionário eu deixei num link no final da apresentação, vão ter alguns links para fazer a visita e obter esse dicionário. Bom, então vamos entrar na parte do monitoramento hidrológico, que resumidamente, quando a gente fala em monitoramento hidrológico, estamos falando da qualidade e da quantidade de água, Então, fazendo aí um brainstorm sobre essa parte de monitoramento, o que monitorar? O que nós vamos monitorar? Como vamos monitorar? Quais são os métodos? Onde vamos monitorar? Muito importante, a escolha do local para fazer o monitoramento. Quem vai monitorar? Temos que ter os técnicos capacitados, saber o que está fazendo. Quando monitorar? Qual a periodicidade para fazer esse monitoramento? Por que eu vou monitorar? Estou monitorando por quê? Eu vou atender alguma lei? Eu vou monitorar porque eu tenho interesse naquilo? Eu vou monitorar porque eu vou fazer um estudo? Então, na hora que a gente consegue responder essas perguntas, a gente está próximo ao início aí de um monitoramento hidrológico. E existem diversas formas, diversos parâmetros que nós podemos monitorar. Nós temos que pensar o que nós vamos monitorar. Então, pensando ali no que nós vamos monitorar, nós temos os postos fluviométricos, que nós monitoramos vazão, postos pluviométricos, onde nós monitoramos chuva, postos sedimentométricos, monitoramento de sedimento, postos de qualidade da água, para fazer monitoramento de qualidade da água, e postos linimétricos, para fazer o monitoramento do nível da água. Então, esses são os tipos de postos que podemos ter, também chamados de estações, às vezes, estações hidrométricas, postos hidrométricos, postos hidrológicos, e hoje em dia nós temos a figura da PCD, a Plataforma de Coleta de Dados, que são estações automáticas, tecnológicas, que nos ajudam a fazer esse monitoramento, nos ajudam a obter esses dados, fazer essa aquisição de dados. Então eu vou passar rapidamente por cada um deles e tentar explicar alguma coisa aí de como que é feita essa questão desses monitoramentos. Primeiramente, onde monitorar?
trazendo aí novamente as perguntas. Onde vamos monitorar? Eu trago aqui a questão do monitoramento nas águas do Rio Doce. Rio Doce que teve o acidente de Mariana, né? O acidente lá com a barragem de rejeitos, e acabou poluindo aí boa parte do rio, a jusante. Então foram instalados diversos postos, alguns deles já existiam na região, então representados em vermelho, né, neste mapa aqui da CPRM. Então eu estou monitorando aqui nesse mapa a qualidade da água nestes pontos específicos em vermelho, né? Então não significa que nos outros rios, nos outros afluentes, nós não temos um monitoramento de qualidade da água. Eu estou apenas dando um exemplo aqui de onde temos pontos de qualidade da água no rio principal, no Rio Doce, tá? Outro exemplo é da Agência Nacional de Águas, disponível no site de gerenciamento de recursos hídricos, no Sistema Nacional. Temos apresentado as bolinhas verdes, todas as estações de qualidade da água cadastradas na ANA. A princípio, eu acho esse tamanho do ícone da bolinha um pouco exagerado, porque ela traz para a gente uma sensação de que o país inteiro, né, menos no norte, mas o país inteiro está sendo monitorada a qualidade da água, que na verdade não é real. Nós temos sim uma grande rede de qualidade da água, mas ainda não é suficiente, não seria suficiente devido ao tamanho, né, e às dimensões do nosso país, né. Mas como exemplo mesmo, trouxe também o que seriam as estações automáticas, né? Hoje em dia nós fazemos esse monitoramento em campo e até com a ajuda da tecnologia conseguimos fazer essa transmissão via satélite ou via internet ou via GPRS, que essa transmissão de dados chega até um centro, né? E esse centro ele distribui essa informação. Então esse mapa da Agência Nacional de Águas também apresenta, também o ícone um pouco de forma exagerada, mas o que vale é identificar onde estão essas estações. Apresenta as estações automáticas, estações com dados em tempo real, e ainda temos até uma legenda mostrando, né, se tem a informação atualizada, se a vazão está acima ou abaixo, né? Funciona então também como um alerta aí para quem trabalha na área. Então vamos agora tratar sobre cada um daqueles postos que eu listei, sendo o primeiro deles o posto pluviométrico. Um posto pluviométrico é um posto que mede chuva. Existem muitos postos ainda que medem chuva dessa forma. Um pluviômetro instalado a 1,5 m do solo, do terreno, onde ele armazena o volume de água que choveu, e diariamente há a figura do observador que vá até a estação, até o posto, e verifica quantos ml, qual é o volume, né, de chuva que teve naquele pluviômetro, e anota numa caderneta de leitura pluviométrica. Então você tem ali um acumulado, né? Vamos saber bem a diferença. Então você tem um acumulado. Se a pessoa vai de 24 horas a cada 24 horas, por exemplo, todos os dias às 7 horas da manhã, você tem uma chuva acumulada daquele dia, né? E aí você colocando isso numa caderneta, fazendo isso para todos os meses, todos os meses do ano, durante vários anos, você tem uma série histórica de chuva daquela forma. Outra forma de posto pluviométrico seria os pluviômetros automáticos. Hoje em dia existem pluviômetros automáticos que funcionam com energia solar, né? Aqui teria um painel solar e uma bateria dentro da caixa da estação telemétrica. O pluviômetro ele é esse cilindro, tem esse formato de cilindro, e dentro dele tem um formato de funil, onde toda a chuva que cai dentro daquele orifício do pluviômetro escoa para dentro desse funil, e
acaba que quando entra, né, dentro do pluviômetro, ele faz a basculada que nós chamamos. É um pluviômetro de báscula, então a cada determinado volume que junta ali em cima, essa gangorra, vamos chamar assim, essa báscula, ela vira para um lado ou para o outro, registrando então determinado volume de chuva. Como é uma estação automática, ela tem a capacidade de enviar dados horários, ou de meia em meia hora, dependendo da forma de envio, ou de minuto em minuto, dependendo da forma de envio. Então, nós temos aí um monitoramento mais definido, vamos falar assim. Um posto de qualidade da água, né, tem que ser muito bem escolhido no local, você tem que saber o que você está querendo monitorar e fazer com a técnica adequada para aquela situação, né? Existem diversas formas de fazer coleta de amostras para a qualidade da água, diversos instrumentos para fazer, existem sondas paramétricas que medem parâmetros automaticamente, medem parâmetros instantaneamente, apenas por enfiar, apenas por colocar a sonda multiparamétrica na água, você já tem um visor e já tira ali turbidez, temperatura, salinidade, entre outros parâmetros, né? Mas alguns ainda temos que levar para laboratório para determinar esses parâmetros, né? O posto linimétrico, um posto linimétrico é um posto que monitora nível. Ele só monitora o nível daquela ou do rio, ou do reservatório, ou do lago. Então, geralmente ele tem esse conjunto de réguas, né, que abrange toda o desnível que o rio pode ter. E se você fizer isso durante todos os dias, né, todos os anos, você tem uma série histórica, né? E pode criar uma série histórica, fazer uma análise do comportamento do rio. Por exemplo, aqui nesse gráfico temos uma análise de um gráfico de um rio, de um local, onde tem bem definido que as estações que os meses de janeiro, entre janeiro e maio, né, ela é bem definida a um nível alto, né? E dos meses aqui em diante, a região da parte seca, né? Um gráfico bastante comum aí para quem trabalha com a área de hidrologia. O posto fluviométrico é um posto muito importante, talvez um dos mais importantes dele, pois é neste posto que nós observamos a quantidade da água. Qual a quantidade de água tem naquele local. Nós estamos falando de monitoramento hidrológico de águas superficiais, né? digamos de passagem, águas superficiais. Então, estamos falando de rios, né? Basicamente. Um posto fluviométrico, então, ele é composto pelas réguas linimétricas na margem do rio e também por uma referência de nível, que é essa referência branca aqui, chamamos de RN também, e ele é utilizado para nivelar as réguas. Então, às vezes o barranco do rio cai, desnivela a régua, para a gente conferir certinho o nível, nós fazemos esse nivelamento, né, das réguas. Um posto fluviométrico ainda pode ter marcações nas seções de medição para identificar realmente, né, materializar no local a seção de medição. Então, um posto fluviométrico é composto basicamente por esses três materiais: régua, RN e bandeirola, assim nós chamamos. Como que se mede a vazão no posto fluviométrico? Podemos ter diversos tipos de medições de vazão, diversos métodos de medição de vazão. Os principais deles por meio do método convencional, que é um molinete hidrométrico, seria uma hélice aqui que gira quando você coloca ela na água e você faz tomadas de velocidade ao longo da travessia no rio e faz uma conta com a área. Então você tem a área metro quadrado, a velocidade obtida pela hélice de espaço em espaço, metro por segundo, você obtém uma vazão em metro cúbico por segundo. Basicamente é isso.
Quando a gente faz a medição de vazão, nós olhamos o nível da régua. Então, para aquele nível, é aquela vazão, né? Se algum dia o nível estiver mais acima, a vazão vai estar um pouco mais acima. Se o nível estiver um pouco abaixo, a vazão pode estar um pouco abaixo, né? Então, esse seria um dos métodos de medição de vazão. Outro método de medição de vazão, também muito atual hoje em dia, é com equipamentos acústicos. Equipamentos acústicos são muito mais precisos que molenetes hidrométricos. Eles trabalham com o ultrassom, né? E você tem que ter todo o aparato embarcado, né? Baterias, computador, notebook, o posicionamento deve ser feito por GPS e tal. E você faz travessias, geralmente você faz 4 travessias para validar uma medição, dependendo do local, dependendo da metodologia adotada. E ao final você faz a média, o próprio software já faz a média dessas travessias e te dá o valor da vazão para aquela determinada cota, né? O posto sedimentométrico, ele aparentemente, normalmente, na verdade, ele acompanha o posto fluviométrico. Geralmente ele é na mesma região, né? Uma região que você escolhe o posto fluviométrico. Se for o caso de fazer o monitoramento sedimentométrico, você escolhe o mesmo local. Por quê? Porque a medição de descarga líquida, né, ou de vazão sólida, que nós também chamamos, ela é atrelada à medição de vazão líquida. Então você tem a vazão líquida, a vazão sólida, quando você tem a vazão líquida. É muito difícil você fazer um cálculo, a não ser por estimativa, da vazão sólida sem medir a vazão líquida, né? Então, geralmente o posto é o mesmo. Você faz a coleta do sedimento e leva para o laboratório para descobrir, para investigar a granulometria e fazer os cálculos de descarga sólida. Bom, com isso, de tanto a gente ir lá no campo, medir o nível e medir a vazão, mede o nível, mede a vazão, mede o nível, mede a vazão, fazendo isso ao longo do tempo, nós podemos ajustar o que nós chamamos de curva-chave, né? Então a curva-chave é uma equação do tipo que a vazão é igual à função do nível, ou seja, ao longo do tempo, praticamente, nós não precisamos mais monitorar com aquela frequência que monitorávamos antes. Nós podemos obter a curva-chave e extrair as vazões dessa curva-chave, apenas pelo nível, né? Então, isso sintetiza aí toda essa parte de monitoramento hidrológico. Não só a vazão, mas como também a qualidade da água. Nós podemos ter estações automáticas que indicam aí qual a qualidade daqueles parâmetros, né? Daquela água que você está monitorando. Essas estações podem ser automáticas e podem ser telemetrizadas, enviar dados para você de hora em hora ou com uma frequência determinada. Aqui temos um exemplo então de plataforma de coleta de dados, né? Neste caso aqui é uma plataforma que coleta dados de chuva, aqui através desse pluviômetro, e dados também de nível, pois temos uma sonda de nível atrelada à régua linimétrica, que quando o rio abaixa, essa sonda identifica, né, através de um sensor de pressão, que o rio abaixou, e ela envia então esse dado através de satélite, internet ou GPRS para um centro de monitoramento, e esse centro expõe esses dados, né? Então aqui um esquema para mostrar como funciona realmente uma estação hidrológica automática, né? Chamada aí de plataforma de coleta de dados, PCDs, chamadas também de estações telemétricas, né? Ela tem um cercado, tem um pluviômetro, nesse caso aqui do esquema, um terminal de satélite, um painel solar para fazer a parte da energia, a caixa de passagem, que é onde
o fio que está ligado à sonda passa por baixo da terra e a sonda de nível, um sensor de nível, fica submerso na água, e esse sensor, através da pressão da água aqui, da coluna d'água, ele identifica e a gente faz uma correlação com o nível da régua. Então, essa estação envia para a gente nível do rio, né? E através daquela curva-chave, você consegue ter uma vazão. Como que ela envia? No caso, se for satélite, tem um transmissor do satélite que envia para o satélite envia para a operadora do satélite, que disponibiliza para o centro de onde está sendo monitorado, e geralmente você tem um site onde você apresenta isso daí. Então, eu trouxe como exemplo o próprio site da ANA, o Sistema de Monitoramento Hidrológico, onde você pode navegar e encontrar todas as bacias, né, monitoradas, os rios e as estações aqui, ou procurar pelo código também, se for o caso. Você vem aqui nessa caixinha e pesquisa só o código da estação. Então, por exemplo, aqui temos a estação de Abunã, uma estação localizada na subbacia Rio Amazonas, Madeira, com a data e hora e o valor da vazão, obtido por uma curva-chave. Então, na verdade, o que a estação está monitorando lá é o nível, que se traduz em vazão aqui no site. E temos outros diversos sites, por exemplo, o site da Copel, né? A Copel também faz o monitoramento hidrológico. Já visto que não só a Copel, mas diversos outros órgãos, diversas empresas, inclusive, fazem monitoramento hidrológico e disponibilizam isso de forma gratuita para qualquer usuário. E muito importante nessa parte do planejamento na gestão de recursos hídricos. Então, os pontinhos verdes são onde tem-se postos pluviométricos, e os vermelhos são onde se mede vazão, tem valores de nível, né? Então, como exemplo também, a sala de situação do Rio Grande do Sul, onde cada balãozinho desse é uma estaçãozinha que está enviando dados automáticos, dados em tempo real, né, de hora em hora. O site do Instituto das Águas do Paraná também disponibiliza informações hidrológicas. Você pode navegar pelas bacias aqui do Paraná, gerar relatórios, obter séries históricas e muito mais atividades. Pode gerar gráficos, né? Então, o que eu quero mostrar aqui é que diversos órgãos monitoram e apresentam esses dados de monitoramento para a sociedade, né? Então, cada planejamento, cada intenção de fazer um planejamento para uma bacia hidrográfica deve ser avaliado isso daí. E quando você tem a intenção de fazer um planejamento, você tem que saber quanto de água tem e como que está aquela água, né? A qualidade e a quantidade daquela água. Tudo isso se inicia no monitoramento hidrológico. Então, a partir das informações obtidas, você pode fazer tomadas de decisões e atividades como fiscalização, aplicação de sanções, outorga, planejamento e formulação de princípios e diretrizes, né? A gente volta naquela definição de gestão das águas, né? Então, para se fazer uma boa gestão das águas, necessariamente, previamente, tem-se que ter o monitoramento hidrológico e o monitoramento contínuo, né? Para quê? Para que possamos, então, ter aí ações como esta da ANA, que apresenta alterações nos usos da bacia do Rio São Mateus, através de faixas, né? Então, aqui temos a faixa de 109 centímetros na régua, é um estado normal, né? De 87 a 108 é alerta, até 50 é suspensão. Ou seja, tudo isso foi feito já com o monitoramento da bacia, né, ao passar dos anos. Então, ela consegue limitar os usos da água através de estações automáticas, né, colocadas no leito do rio, enviando essas informações para ela. Por exemplo, quando o nível passa aqui
de 87 a 108 passa para 51 a 86, essa restrição aqui, dentro do sistema de monitoramento, podem ser criados alertas com mensagens SMS, com sirene, até se for local, se for um monitoramento para enchente, e-mails, dispara e-mails para o pessoal interessado. Então, essa é a importância do monitoramento hidrológico, né? Por exemplo, outro exemplo, resolução determina condições de uso da água no sistema hídrico Mucuri, na Bahia e Minas Gerais, uma região que está muito seca lá, e então a ANA teve que tomar atitude de monitoramento. Outra também, muito importante, é a suspensão de captações no Rio São Francisco todas as quartas-feiras. Então, esse monitoramento hidrológico permite você fazer realmente uma gestão dos seus recursos hídricos, né? Bom, pessoal, aqui eu trago alguns links que eu utilizei durante a apresentação, alguma coisa sobre qualidade da água, um plano de bacia hidrográfico, um plano diretor, o site da Copel para fazer a análise do monitoramento, entre outros. Recomendo dar uma visitada, né? Os meus contatos, pode entrar em contato, fique à vontade. E queria fazer o agradecimento, né, à comissão organizadora do 13º Fórum Ambiental da Alta Paulista. Muito obrigado.